Olá, boa noite. Começando mais um programa 4 Paixões pela TV.com. Programa que visa avaliar o desempenho dos times cariocas na última rodada do Campeonato Brasileiro e uma análise do futebol descontraída aqui com os amigos. Temos o Hugo com a camisa do Vasco, eu com a camisa do Flamengo, Eduardo, meu xará Eduardo com a camisa do Fluminense e o Júlio com a camisa do Botafogo. Uma rodada que foi boa para o Vasco, foi boa para o Fluminense e que o Flamengo e o Botafogo deixaram a desejar. O São Paulo mais uma vez beneficiado, né? Porque o Fluminense teve um lance com o Fred que foi ridículo, que ele marcou uma falta, o Cícero ia parar na cara do gol. Acho que também teve uma marcação do lance irregular a favor do São Paulo também. Então fala um pouquinho do jogo e foi uma grande vitória do Fluminense, né? Duda, foi um grande jogo, uma boa vitória do Fluminense. E vou ser sincero com você, eu gostei da arbitragem. Tiveram dois lances duvidosos no jogo. Um foi um lance do impedimento, talvez, no gol do São Paulo. E talvez o impedimento... foi impedido. O Allan Kardec foi isso mesmo. O Allan Kardec estava impedidaço. E talvez o impedimento acho que do Wagner, parece, a favor do Fluminense. Mas foram dois lances muito difíceis para os dois lados. Então, vamos isentar o Bandeirinha. A gente critica tanto, mas quando é um lance corrido, um lance rápido de jogo, 10, 15 centímetros, não dá para a gente culpar o Bandeirinha. Mas foi uma grande vitória, o time do Fluminense jogou bem. O Cristóvão voltou a jogar para cima, o que é o mais importante, que eu sempre falo aqui. Eu acho que o time do Fluminense, com as peças ofensivas que tem que jogar para cima, se jogar para trás é prejuízo. E é o que eu falei também outro dia, o time do Fluminense não dá para saber o que esperar dele. A gente ganhou 2 partidas do São Paulo, no Morumbi, no Maracanã, e perdeu as 2 para o Vitória, que está na zona de rebaixamento. Então eu acho que ainda é um time muito instável. É um time que está buscando o equilíbrio no meio do campeonato. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para brigar. Ainda estou confiante só no G4. O título acho que está muito longe e muito difícil. Júlio, pode falar do Botafogo. Foi uma derrota sofrida, né? Sofrida. Aquela que desanima o torcedor. A semana tinha começado boa, né? Terminou do mesmo jeito, que eu acho que é a cara do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Uma posiçãozinha acima ali da zona de rebaixamento. Ganhamos do Goiás, 1-0, um jogo difícil também. Mas eu gostei do Botafogo, o Botafogo jogou bem, tocou bem a bola. Foi um jogo que pelo menos não errou tantos passes como vinha acontecendo. Eu tenho que parabenizar, cara, o Ayrton. Eu falava muito mal do Ayrton. O Ayrton, quando deixa de ser violento, ele sabe jogar futebol, não é tão ruim quanto eu imaginava. Que eu confesso que eu não acompanhava tanto ele, mas ele marca bem e se deixar de ser violento, ele é um bom jogador. E estou na expectativa hoje aí. Está sendo julgado agora o Sheik, começou 5 horas. Espero que ele não pegue um gancho de 18 jogos, que é a pena máxima, né, do STJD. Mas ele vai pegar 18 jogos para depois reduzindo para 2. Você pode ficar tranquilo. É o que acontece. Você vê. Depois o contrato do advogado Fluminense que. Isso aí. Isso aí. Você vê a do Petros. 6 meses foi reduzido para 3 jogos. Então eu estou nessa esperança aí. Tirando que aquele assunto que a gente tratou da última vez de que o Petros tinha sido escalado irregularmente, ninguém falou nada, né? Só saiu no lance. Eu até vi hoje, teve uma nota no Globoesporte.com que está com a Procuradoria do STJD para ver se vai arquivar o inquérito ou se vai prosseguir intimando o Corinthians, a CBF e parece que o outro time que emprestou o Petros para o Corinthians. Mas eu acho que não dá em nada também, né? Eu não acho que não. Por ser Corinthians, eu também acho que não vai dar em nada. Dificilmente não. Vai sofrer. Imagina só, o Corinthians vai 19 pontos. Vai. Seria lindo. Aí, na minha opinião, a agressão do Petros ao juiz foi muito pior do que aquelas palavras que o Emerson disse. Que eu acho que foi na hora errada, um momento errado dele ter falado aquilo. Mas você achou que foi agressão mesmo? Eu não consegui ver agressão ali. Eu acho que o Guerreiro... Ele estava antevendo a possibilidade do Guerreiro dominar e o espaço que ele ia rolar para ele era exatamente aquele ali. Eu achei que era o juiz que ficou mal posicionado mesmo, não achei. Já o Guerreiro eu já acho que foi de propósito. O Guerreiro eu acho que já deu um tranco, mas o Petros eu não acho que tenha feito uma falta ali, tenha tido a intenção de acertar o juiz. Então eu estou nessa expectativa aí também do Emerson também não tomar pelo menos esses 18 jogos aí.
uns 3 E também, hoje o Everson 4. é fundamental, né? Até porque 18 jogos hoje ele tá fora do Tá Campeonato fora, Brasileiro, né? tá fora. O Kleber também teve a pena reduzida, de 3 para 1 jogo. Então, Parece que são sempre os mesmos personagens, né? Sheik, Kleber, Ayrton. você já Parece contrata sabendo, né, rapaz? É polêmico, você pode ficar sem ele. Carlos Alberto, são os mesmos sempre. E, ô, Júlio, falou do Carlos Alberto aqui, agora eu lembrei do Jobson. E aí? Cara, eu sinceramente não sei certo o que está acontecendo, não. Eu acho que é alguma coisa sobre o de sempre, exame antidoping lá na Arábia. O Ayrton também se recusou a fazer o exame antidoping. O Ayrton também, eu procurei hoje sobre o Ayrton a notícia, não achei. Mas também poderia ficar fora por 2 anos. Então também tem mais gente. Tem o Júlio César também que está para ser julgado. Tem o Ramírez por uma agressão, não sei se vocês viram, no jogo do Bahia. Está para ser julgado também. E esse é o principal problema do Botafogo hoje, que é... Cara, e a declaração do Jefferson no final do jogo, dizendo que o grupo tá sozinho, que não dá para esperar ajuda de ninguém? Cara, igual, eu vi ali também no Globo Esporte. Ele tá tipo, é um por todos, todos por um, nós estamos sem apoio. E eu acho que isso aí, não sei, cara, mas eu acho que vai fortalecer o grupo ali, eles vão se unir. Né? Ou seja, esse É grupo não vai cair, mas Isso, deixar mas bem claro que... sem apoio nenhum, sem apoio da diretoria. Mas por que está acontecendo isso? O Maurício Assunção pintou como um presidente... Eu acho que isso vem de trás, desde os salários, né, Duda? E agora está meio abafado essa questão do salário, não vejo notícia disso, mas eu acho que isso vem de trás já e só vem acumulando. Eu acredito que seja isso. E falar aqui do último jogo contra o Grêmio. Botafogo nem começou jogando tão mal, mas por causa de algumas bobeiras, eu acho que o Grêmio soube aproveitar, sem culpa nenhuma, o Jefferson nos gols. Tá forte. O Grêmio está muito No forte. segundo gol foi uma falha do Gabriel, né? Do Gabriel. Que, aliás, está improvisado na lateral direita. Não, o Dankler está improvisado na lateral direita. Mas Dankler. a falha na hora do gol do Barcos O foi segundo foi do Gabriel. Foi do Gabriel. O primeiro foi do Dunkler, né? A primeira falha foi do Dunkler. Só que esse jogo do Grêmio eu nem vou falar tanto, porque o Grêmio é muito superior ao Botafogo, todo mundo sabe tá disso. jogando bem, o time está forte. O Flamengo, que eu digo, teve uma dificuldade danada contra o Grêmio, o Fluminense também. O time É a diferença de um time que vai lutar para não cair até o final e de um time que vai lutar para ficar entre os 4. Isso faz diferença, né? E o Flamengo, Duda, o que você acha? Eu queria deixar o Flamengo depois do Vasco, porque eu tenho alguns desabafos a fazer. O Vasco teve um jogo na terça-feira contra o Sampaio Corrêa, que foi um jogo muito ruim. O Vasco começou perdendo de 1-0, virou e tomou um gol no último minuto. Teve uma arbitragem complicada esse jogo, né? Os dois lados. Errou vários erros, não vou nem dizer que um clube foi beneficiado. Foi uma arbitragem... Você imagina se na Série A é ruim, você imagina na Série B. Terrível, né? Eu nem trago aqui para não dizer que eu estou forçando a barra. Aí na sexta-feira agora a gente jogou contra o líder, contra o Joinville, e foi um jogo tranquilo. O Vasco se impôs, não deixou o Joinville jogar em São Januário. Não teve um chute no gol do Joinville, os chutes foram todos para fora. O Martin Silva não fez nenhuma defesa de um chute. O Vasco dominou o jogo do começo ao fim. Fez um gol aos 13 minutos com o Daxon, numa jogada do Diego Renan pela lateral direita. Daxon. E, Filho das sombras. E fez um gol logo no início do segundo tempo com o Thales, numa jogada pela esquerda do Marlon, lateral esquerdo. E o que ficou de bom nesse jogo foi o fato do Joel não ter jogado com 3 cabeças de área. Ele já tinha sacado o Aranda e colocado o Pedro Ken, já antes do jogo a gente já sabia disso. E horas antes do jogo o Fabrício sentiu e ele entrou com o Daxon. Então ele entrou com o Guinha Azul como primeiro cabeça de área, o Daxon de um lado, o Pedro Ken do outro e o Douglas mais à frente armando a jogada para o Thales e para o Kleber. Pedro Ken faz bem esse meio de campo, né? Então, que essa cara, posição é que ele se destacou com o Cristóvão, se destacou com... Exatamente, saindo com a bola da defesa, não fazendo a armação direta. De costas com o zagueiro, ele tem mais Isso ele faz bem, ele protege bem a bola, ele não perde a bola à toa. Então acho que o time do Vasco que está jogando hoje, o melhor é esse time que foi escalado sexta-feira contra o Joinville. E o Papai Joel? Ele passou mal, né? Operou a vesícula. Ficou 300 gramas mais leve. Agora está pesando 153 só.
Mas tomara que ele tenha visto essa evolução do time mas um trabalho, sem 3 cabeças de área. Um trabalho bom, né? Quando a gente comentou aqui que a possibilidade de Joel ser técnico do Vasco, eu sempre disse, eu gosto de Joel. Eu acho que ele deu dignidade para o time. Ele deu um formato que vai levar o Vasco com tranquilidade para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, mas eu acho que não foi ele que fez isso. Eu acho que as coisas foram acontecendo e ele foi forçado a montar o time assim. A própria torcida já vinha exigindo que ele jogasse só com 2 cabeças de área, e agora o Fabrício se machucou. Então não dou todo o crédito para ele, não. Mas você não acha que deu uma outra cara no Vasco essa troca de técnico, cara? É impressionante você ver, há poucas rodadas atrás o Vasco tomou de 5-0 dentro de casa, parecia tudo acabado, e agora você vê o Vasco aí lutando. A troca de técnico tinha que acontecer de qualquer forma. Acho que qualquer um que às vezes tivesse que entrado... chegasse ali ia dar um ânimo. Às vezes é motivação só pela troca, não por quem entrou, né? Exatamente. Eu acho que o Adilson já estava desgastado, talvez com um ou outro jogador, que a gente também não tem ciência disso. E o Joel chegou para levantar o ânimo, levantar o astral do time. Nisso realmente está dando certo. E nisso ele é bom, levantar o ânimo do time, eu acho que ele é bom. Mas mudar o jogo do Vasco em si, para quem está acompanhando, a gente vê que não tem tanta mudança assim. Você não viu nenhuma evolução assim? Técnica e taticamente não. A coisa está mais ou menos como era. O Jorge Luiz já tinha feito algumas modificações, como trazer o Diego Renan para a lateral direita, já que o Carlos César e o André Rocha não deram conta. E contando com o Thales, que voltou da seleção. O Thales, com o tempo, vai ficar de novo mais 2 jogos fora. É um absurdo isso, né? E eu acho que ele manteve essa estrutura. Então eu não vejo o dedo dele diretamente nessa evolução do Vasco, não. Mudou um pouco o ânimo, né? Mas vamos falar do Biancucci agora. Não, na verdade eu queria falar realmente dos argentinos. Eu queria dizer que o Flamengo ontem fez uma partida assim excepcional, digna de um campeão do mundo. O Nicolás Provita foi assim espetacular. Mas eu acho que o programa é sobre futebol. Uma jogada assim que um jogador que conduziu o Flamengo ao título do Campeonato Mundial. O Meinse foi um pivô maravilhoso. A gente nem sentiu tanta falta do Derek, do Baby Shaq, que veio, mas que joga muito, provavelmente vai permanecer. O Herman, o verdadeiro Conan dentro de campo. Jogou muito o argentino dentro da quadra. O argentino, a torcida maravilhosa. E assim, quando o Flamengo chega, é diferente, tá entendendo? Então, assim, o Maccabi que foi 6 vezes campeão da Europa, não é qualquer time, ganhou do Real Madrid. Faltou vir o time do Maccabi, né? Não veio todos os jogadores, né? Mas o Flamengo ganhou com autoridade, com autonomia. Vamos agora, inclusive, foi o primeiro time sul-americano que vai fazer uma pré-temporada na NBA, vai jogar contra o Phoenix Suns, vai jogar contra o Orlando Magic, mostrando a força do basquete rubro-negro. Então, assim, a torcida rubro-negra está em êxtase com o título mundial, que foi só o segundo time, e entre os times postulantes, aqueles que já foram vice, a gente já sabe que tem um lá que chegou uma vez e perdeu. Então, assim, a torcida do Flamengo tem que comemorar mesmo o título mundial de basquete. Não é para qualquer um. Eu até vi uma notícia há pouco tempo aí, que hoje na internet, que alegaram que o Flamengo estava com medo do Fluminense inscrever o time de basquete no Campeonato Carioca. E o Flamengo votou contra, ficou com medo. É verdade, ficou com medo porque no tapetão o Fluminense é capaz de tudo. Então, assim... Inclusive fazer o time no Maccabi reserva vir para o Rio. É verdade, o Fluminense vai entrar com recurso por causa disso para poder anular o título mundial do Flamengo. Então, assim... Interclubes. O Marquinhos não pontuou tanto, mas foi um jogador que jogou todo o tempo. Ele criou todas as condições defensivas e ofensivas do Flamengo rodar a bola. O Benítez marcou muito o camisa 4 do Maccabi, o Pargo, que fez a diferença. O pessoal de casa não deve estar nem entendendo esses nomes, né? O Marcelinho mesmo não acertando as suas habituais bolas de 3, não fez falta. Mengão campeão mundial de basquete. Agora vamos que o telespectador, torcedor do Flamengo, de verdade quer saber. E o jogo contra o Bahia? O jogo contra o Bahia, o Flamengo mereceu perder. Foi a pior partida com o Vanderlei. Eu acho que a ressaca do título fez isso. Todo mundo emocionalmente abalado, porque foi uma vitória linda do basquete. O time não jogou bem mesmo, mereceu perder.
Quando a gente vai jogar contra alguns times, a gente já sabe que tem jogador do Flamengo. Eu já sabe que vai ter problema. Eu falei, bem, quantos gols o Max Biancucci vai fazer, né? Ele não fez nenhum, mas o primo, o irmão dele, fez dois golaços, até o pênalti foi bonito. A família gosta de fazer gol no Flamengo, né? É verdade. E lembrar aqui, Duda, que há 2 semanas atrás a gente fez um programa diferente, eu estava aqui, você estava aqui também, mas quem representou o Flamengo foi o Léo. E o Léo, nesses últimos 4 jogos, ele prometeu 10 pontos. Quantos pontos o Flamengo fez? O Flamengo fez 3 pontos, né, Léo? Sofrido, né? Vou te contar, Léo, você amaldiçoou esses jogos do Flamengo aí. Você secou o time. Mas assim, o Flamengo vem jogando bem. É claro que se ficar bobeando, pode daqui a pouco voltar uma certa pressão que possa atrapalhar o time. Mas assim, tem que ganhar do Santos. Se ganhar do Santos, tá tranquilo, acabou o campeonato do Flamengo, não vai ter mais o que fazer. Se perder do Santos, vai começar a ver essa distância diminuir, o que é perigoso. E tem que tomar cuidado com essa nova geração de meninos da Vila, né? Mas que não ganha de ninguém fora de casa, né? Mas é um time complicado de jogar. O Flamengo que empatou mas jogos... sem Robinho, né? Que já é muita coisa. Pô, o Lucas Lima é um jogador excepcional. Hein? Lucas Lima é um jogadorzaço. A gente estava conversando aqui antes, né? Ele, o Lucas Silva do Cruzeiro. Uma geração maravilhosa. Agora, é engraçado, assim, para arrematar esse jogo do Flamengo, dizer, primeiro, sem lugar, que o Flamengo tem um time médio para baixo. Assim, é time de nota 4, nota 5. Quando você coloca Elton, você já consegue diminuir essa média, porque é indecente. Eu não sei, pode estar fora de forma, pode ser que ele é muito ruim. Com o ritmo de jogo possa vir a produzir algo novo. É assim, ele perdeu 2 chances que qualquer atacante mínimo... Teve uma que ele tentou dar um voleio numa bola que era para cabecear. Na outra bola na cabeça dele, ele não conseguiu sair do chão. Aí você tira Elton e bota Arthur. Então, ou seja, é um jogo para perder. Contando a isso alguns elementos... Então vocês estão dependentes do Alexandro. Mais ou menos a interpretação é essa. É essa. Que nível, hein? Que nível. É essa. A interpretação é essa mesmo. O Flamengo precisa do Alexandro, mesmo fazendo a raiva que ele faz na gente. Mas assim, tem outro jogador, o João Paulo, eu sinceramente, ele pode acertar um cruzamento por jogo até o final do ano, porque eu não vou conseguir ver futebol nesse cara. O segundo gol do Flamengo. O Flamengo jogou melhor o final do primeiro tempo, tinha chance de entrar no segundo tempo forte para conseguir um empate pelo menos, aí vai tomar uma bola nas costas daquela, faz um pênalti de jogador burro, um pênalti burro assim, para resumir. E o Luiz Antônio me cansa, eu só de olhar para a cara dele eu já fico enjoado, o Luiz Processinho. Então, assim, eu acho que o Flamengo está aonde deveria estar, não é mais do que isso, porque acima do Flamengo tem o quê? Vamos dizer, Atlético Paranaense e Sport, que eu acho que não tem time. E outra coisa para resumir, para a gente ir para o intervalo. Na hora que saiu a escalação dos 2 times, eu olhei o time do Bahia e falei assim, bem, vamos fazer assim, um exercício de imaginar esse time com a camisa do Flamengo. O Flamengo estaria na lanterna. Aí eu falei assim, vamos imaginar outros times médios do Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo também estariam rebaixados. E o Vasco não subiria para a primeira divisão com esse time do Bahia. Então, assim, você vê que camisa pesa, né? O time do Bahia é muito feio, não tem nada assim que eu não consigo enxergar nenhum jogador. E mesmo assim consegue ganhar o time do Flamengo com facilidade. Não, mas o Bahia vai ganhar muito ponto na Fonte Nova. Eu não sei se o Fluminense vou adiantar aqui, sábado com o Bahia no Maracanã, né? Em Brasília. Em Brasília, mas é mando do Fluminense. Não, em Brasília, o Duda, eu acho que qualquer time do Rio que joga contra um time pequeno para médio é mandante. Hein? Mas o Vasco nunca ganhou lá, cara. É verdade. Maldição lá. É verdade. Mas é uma questão de sorte. Mas o Flamengo não joga bem também em Brasília, não. Mas a torcida é sempre maioria. Isso que eu quis dizer. Com certeza. Mas o Flamengo não joga bem em Brasília também. Bem, a gente vai para o intervalo. No segundo bloco a gente fala um pouco mais sobre os próximos jogos. Tem Copa do Brasil no meio da rodada e Mengão campeão.
Vogo Informática, sua loja de tecnologia em Cantagalo. Venda de computadores, notebooks, acessórios, celulares, câmeras digitais, videogames e a novidade, instrumentos musicais, manutenção e assistência técnica especializada em computadores, impressoras e videogames, recarga de cartuchos, jato de tinta e laser. Venha nos fazer uma visita. Rua Francisco Eugênio Vieira, próxima rodoviária de Cantagalo, 2555-4924. Vogo Informática. Na Almec Center tem qualidade em acabamentos que surpreende o seu bom gosto. Construção, reforma e decoração com as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui na Almec Center. São 4 andares de loja para escolher à vontade. Nossa equipe é a família Almec, que está sempre à disposição, com profissionais atenciosos e dedicados para atendê-los. Venha nos visitar. Será um grande prazer recebê-los aqui em Boa Sorte, Cantagalo. E você já sabe, na Almec Center é tudo novo de novo. O Laboratório Rodolfo Albino traz o que há de mais moderno em tecnologias e procedimentos, com os mais avançados critérios de análises e pesquisas para atender e superar as expectativas dos clientes, com profissionais especializados, equipamentos automatizados de última geração, uma constante atualização científica e o foco no ser humano. Garantimos qualidade total dos serviços prestados todos os dias aos nossos clientes, em Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo. Laboratório Rodolfo Albino, o seu laboratório de análises clínicas sempre perto de você. Qualidade de vida nunca é demais. Dr. Flávio Rangel oferece assistência especializada na área de ortopedia e traumatologia. Disfunções ortopédicas e traumas necessitam de tratamento especializado. Nosso novo consultório é qualificado para promover seu bem-estar físico. Oferecemos instalações modernas e total conforto para o paciente. Avenida Raul Veiga 86, Sala 606, Cordeiro. Dr. Flávio Rangel, sua saúde em mãos seguras. Barril Restaurante e Bar, bombando Baixo Galo. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I know sky. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. A Italínia de Cordeiro está fazendo uma promoção de enlouquecer. Tá todo mundo louco. Eu sou normal. Na compra do seu projeto, descontos de até 50%. É isso mesmo, 50%. E se você já fez o orçamento do seu projeto, você entra na promoção, que é por tempo limitado. Italínia de Cordeiro, feliz da vida todos os dias. Estrada Cordeiro, Cantagalo, 1232, Jardim de Alá, Cordeiro, 2551-4411. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui, é grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito.
Dividimos em até 4 vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro Cantagalo, Romavel Autopeças. As melhores ofertas para a saúde de sua família você só encontra na City Pharma. Em Cantagalo, oferecemos a maior variedade de medicamentos e produtos para o seu bem-estar. Somos também credenciados ao programa Farmácia Popular. Entregamos em domicílio pelo telefone 2555-4480. City Pharma, mais saúde para você. A Dasp Vidros, Voltando ao segundo bloco do programa Quatro Paixões, estamos aqui novamente aqui com a nossa turma debatendo futebol. O próximo jogo do Flamengo é contra o Santos no Maracanã. É um jogo fundamental, porque depois vai pegar o Figueirense fora de casa e o Figueirense vem crescendo na competição. Que dia que é o jogo, Duda? O Flamengo é sábado, infelizmente no mesmo horário de Cruzeiro e Inter. Quantas vezes eu reclamo, eu falo assim, pô, vai ter Flamengo e Corinthians, mas no mesmo horário tem Fluminense e outro grande jogo, que eles não conseguem dividir a tabela. Pô, quais são os 4 principais jogos? Então vamos tentar 3, 4, dividir nos horários permitidos, 6h30, 9 horas, para que as pessoas possam acompanhar os jogos melhor. Parece que eles encavalam os jogos bons tudo no mesmo horário. Já que o Campeonato Brasileiro está bem fraco, pelo menos aproveitar os melhores jogos, né? A gente conseguir assistir. Exatamente, pô. E Cruzeiro e Inter vai ser um jogaço. Com certeza. Espero que seja o jogo das 9 horas, ou o Flamengo das 9 e o outro das 6h30, porque eu gostaria muito de assistir esse jogo, né? Porque o Inter não é um time meio bagunçado, mas, pô, tá em segundo lugar no campeonato. É um time estilo Abel Braga mesmo, um time que joga feio para ganhar de 1-0. Apesar de ter metido 4-2 ontem. Mas eu acho que o Inter poderia estar melhor. Eu acho que o Inter tem um elenco que poderia estar disputando o título mais diretamente com o Umas Cruzeiro. derrotas bobas em casa, cara. Eu acho que o Abel, ele é um bom técnico, mas ele é um pouco limitado. Ele chega num determinado momento que ele não consegue fazer um time diferenciado. Concordo com você, Hugo, mas se a gente parar para pensar, o Inter está com 47 pontos e o Cruzeiro com 53. Uma vitória do Inter contra o Cruzeiro já bota ele totalmente na... Mas o jogo é no Mineirão, né? Sim. Mas o time do Abel é aquele time que joga feio e ganha de 1-0. Como o Abel jogou, a gente foi campeão em 2012 com o Fluminense, eu sofri demais. Né? A gente com um time melhor, eu recuo o time... Mas como ele tem um time bom, se ele talvez conseguisse fazer com que o time jogasse... Aproveitar a sua parte ofensiva, você ficaria nessa melhor. Dependência de ficar jogando feio e ganhando de 1-0. Não, concordo. E o Inter ganhou porque o time do Curitiba é muito ruim. Curitiba e Criciúma, para mim, já estão fadados. Concordo. O Vitória... Acredito que o Vitória também... Pode ser que apareça alguma novidade, mas... E o Ney Franco lá é difícil, né? É verdade. Porque... Mas eu acho que o Ney Franco acerta com o time do Vitória. Ele... O difícil... Caixa para isso, né? Eu acho que como a gente fala, é o limite do técnico. O limite Ney Franco é um time médio. Mas quando ele sabia do próprio limite, ele era um bom técnico. A partir do momento que ele se colocou no outro patamar... E ele se colocou. Eu acho que ele agora voltou pro lugar dele, que é um time médio. Ele não é treinador de caixa, não é treinador para time grande. E se ele for inteligente, ele faz uma carreira aí de 5, 6, 10 anos, dirigindo times... ali intermediários que sempre na primeira divisão, sempre na primeira divisão, para aí sim ganhar tá muito bom, né? Tá ótimo, pô. Imagina só, Ney Franco, eu costumo dizer isso aqui. Ney Franco deve botar a cabeça no travesseiro e falar assim, rapaz, fui muito mais longe do que eu imaginei. Surgiu com Ipatinga, como que não quer nada. Lucro, se me mandar embora, eu tô feliz, se não mandar embora, se minha carreira acabar amanhã, já tô satisfeito. Não, é verdade. E Duda, tem o Chapecoense também, né? Que eu acho que Botafoguense, flamenguista também tá no risco. Tem que torcer pra Chapecoense perder um pouquinho desse fôlego dele aí, cara. Não, o Chapecoense realmente é um time que eu tava até falando com o Hugo, né? Eu acho que a Chapecoense em casa não vai perder ponto, não. Eu acho que é um time muito organizado. Eu não contaria com a Chapecoense pra cair, não. Também o time que tá correndo muito, eu muita acho disposição, que né? desses 3, sim, Palmeiras e Botafogo, inevitavelmente, porque estão muito... O jogo que a Chapecoense fez contra o Corinthians... em São Paulo, é um time A Chapecoense chato. É muito organizada e ela não deixa a camisa do outro lado pesar. Ela não joga com um time grande com medo. E jogou bem fora de casa. Jogando bem. Corinthians, São Paulo. É um time de pouco investimento, que é até um exemplo para os times cariocas. Muitos times. Na hora de saber escolher, fazer seu time, não tem uma folha tão alta. E às vezes, que eu estava falando com o Hugo aqui, o jogador corre. Às vezes o jogador do nosso time ganha 400, 500 mil e não corre. Enquanto eles ganham 20, correm pra cacete. Hugo, o Vasco agora tem quais são os próximos compromissos do Vasco?
E o que você está aguardando aí para... Quando é que você acha que o Vasco vai, enfim, liderar a Série B? O Vasco não joga no meio de semana, né? Porque não está na Copa do Brasil. Joga na sexta-feira, às 9 horas, em São Januário, novamente, contra o Bragantino, o time que está disputando para não cair. Ou seja, a vitória é obrigação. Mas é time enjoado, não é não? Cara, aquele timezinho que acha um gol aos 30 do primeiro tempo, a torcida começa a ficar nervosa. Para empatar o jogo é um sacrifício. Mas o Bragantino é fraco. Tem outros times menores na Série B que dão trabalho. O Bragantino não. O Bragantino é para ganhar com tranquilidade, igual foi o jogo contra o Joinville. O Kleber não joga porque vai cumprir a suspensão por causa daquele lance lá no jogo do Paraná e a pena foi reduzida, ele só não joga sexta. E não se sabe ainda se o Joel Santana vai estar no banco, porque ele fez uma cirurgia da vesícula no domingo, ontem, então ainda não é certo. Agora, com relação à liderança, eu acho que a briga dos 4 ali vai até o final, cara. Coisa de 2 jogos, um jogo antes, então, no último jogo. Corre o sério risco do Vasco ser vice da Série B. Existe esse risco, mas já está combinado. Tipo assim, se chegar na última rodada, é melhor ficar em terceiro, porque vai subir de qualquer forma, não vai fazer diferença nenhuma. E não vai ficar com esse estigma, né? E, cara, eu queria fazer uma observação aqui, que desde quando eu acompanho o esporte, eu sempre entendi que torneio é uma coisa, campeonato é outra. E que intercontinental é uma coisa e mundial é outra. Bem lembrado. Então, torneio intercontinental, gente, é uma coisa. Campeonato mundial é outra coisa. Agora, se os flamenguistas, só para finalizar, se os flamenguistas querem achar que são campeões mundiais lá do basquete, que são não, eles já estão achando. Você não pode achar, cara. Vai fazer eles ficarem mais felizes, mais alegres dentro de casa com a família. Quem somos nós para tirar essa alegria deles? Mas fato tá aí, é só ler, é só querer tudo entender. Bem, eu vou tentar me passar o meu ponto de vista para o público, porque está sendo cometido um equívoco. Existem dois tipos de federação que é referente ao basquete. O Flamengo foi campeão do torneio realizado pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA. A NBA, que tem o melhor basquete do mundo disparado, o pior time da NBA ganha do melhor time da FIBA, tudo bem, mas é outro torneio, são outras regras, e a NBA não está veiculada à FIBA. Portanto, o torneio da FIBA, quem venceu foi o Flamengo. Então, o Flamengo é o atual campeão do mundo. Agora, se a NBA FIBA, não? vai querer botar o Santo Antônio Spurs para jogar contra o Flamengo, vem quente, pode vir quente, que a gente não tem medo não. Bota no Maracanãzinho uma, bota outra lá em 300 pontos de frente. Não tem medo não, porque o Mengão é quente. O negócio aqui é chapa. Se botar o Wright para pitar, não duvido nada. Fala do Fluminense. Qual que é o Fluminense vai jogar, como falei, vacilão, contra o Bahia. Sábado, em virtude das eleições, não teremos jogos no domingo. 4h20, em Brasília, mando do Fluminense. Não jogou no meio de semana, porque o Fluminense foi vergonhosamente eliminado da Copa do Brasil. O Fluminense quarta-feira. Isso aí pode ficar tranquilo. Quarta-feira o Flamengo entra na missão de salvar. América de Natal, né? É o América de Natal. Vamos, Pimpão tá aí, cara. Vamos combinar um negócio então, Dudu. A nossa barangona, a gente vai salvar a nossa barangona. Vocês vingam a gente na quarta contra o América, a gente miga vocês contra o Bahia no sábado. Pode ser? É justo. Tá bom. E o Fluminense vai seguir forte para rumo ao G4, tem que encostou agora. E vamos lá, quem sabe o Cruzeiro nos espera. Ô, Duda, antes de falar do jogo do Botafogo, eu queria lembrar aqui, vocês não devem estar sabendo, o Botafogo foi bicampeão brasileiro agora de remo e o Flamengo vice. Você está sabendo? Você está sabendo? Agora vai virar isso aí. Não, já que falaram de basquete, eu vou falar de remo. E a origem. Não, se fosse ginástica artística, o Fluminense é imbatível. Não, o Fluminense é bom no polo. Ginástica com o Flamengo. Teve até a presidente de ginástica. Curling, né? Aquele jogo que jogar o negócio no gelo. O Fluminense. Não, o negócio de secar gelo é com o Botafogo, que nunca vai chegar a lugar nenhum. O time do Fluminense também é bom em bocha. Isso daí, o Fluminense, acho que foi campeão, 20 vezes seguida campeão mundial de bocha. Essas coisas aí, o Fluminense consegue. O Flamengo está sendo campeão de peteca. Essa briga vai durar. Não, mas é sério mesmo, pode abrir o Globo Esporte aí, Botafogo campeão. O do Botafogo e do Flamengo é o remo, né? Isso aí. E o próximo jogo do Botafogo, eu queria até fazer uma pergunta a vocês. Joga quarta-feira com o Santos no Maracanã, primeiro jogo da Copa do Brasil. Você falou do Robinho, que não vai jogar no sábado contra o Flamengo.
Será que ele não joga também quarta? Ele está machucado ou é Não joga, eu acho que suspensão? as duas que já vão para a seleção, né? Quando é que é o jogo da seleção? Não sei, cara. Eu também tô por Dudu, fora. olha só, eu acho que a seleção é um negócio fora de questão Cara, aqui. a gente não tem, a gente porque- não pode, não dá Ó, pra conversar. vou compartilhar do que o Hugo começou a falar ali. Inclusive é uma palhaçada o que a CBF faz de não interromper o Campeonato Brasileiro no momento das convocações e só prejudica os times que Principalmente o estão brigando pelo Botafogo, que vai ficar sem 2 goleiros aí. Ó. Inclusive porque agora o Alexandre Galo cismou de convocar a seleção sub-23 junto com a seleção principal. Então atrapalha mais ainda os clubes. Então é uma vergonha. A CBF, como o Vasco Emerson perde disse, é uma vergonha. O Martim Silva, pro Uruguai, que ele é convocado para ficar no banco, e perde o Thales lá na frente para a seleção sub-23. A gente né? perde o grande Cáceres, que faz uma falta nesse time. O Botafogo vai perder o Jefferson, né, que é meio time, e perde o Andrei, o primeiro reserva. Vai ter que agarrar com o Elton Leite, né? Que tá parado aí. E que parecia um bom goleiro, né? Jogou com o Fluminense uma partida, fechou o gol. Parecia um bom goleiro, eu não sei por que não se firmou. Renan, acho que Ele tá. falhou, cara. Ele teve uma sequência de falhas. E aí o Botafogo, porque na verdade, se eu não me engano, ele jogava quando o Jefferson ainda não tinha chegado, né? Aí tentou com ele veio falando, chegou o Jefferson para outra temporada, aí o Jefferson se firmou e... Mas você vê o Andrei também cheio de falha, e acho que teve muito mais oportunidade do que o Elton Leite. Foi até convocado, né? Então o Botafogo vai ficar sem esses 2 goleiros aí, joga quarta com o Santos no Maracanã, e domingo no sábado a gente pega o Vitória lá no Barradão, que vai ser... Que jogão, Pô, hein? jogão. Nossa senhora. Tem que rezar muito para não sair com a derrota lá do Barradão, que vai complicar o Às Botafogo. vezes o empate é importante para segurar o Vitória, não pelo ponto. Eu tô torcendo pelo Então, empate, João Adalto, rapaz. prepara a rap time aí, porque hora de Botafogo e Vitória vai ter bastante gente querendo alugar um filmezinho aí. Que vai ser verdade. Jogo ruim de ver, hein? Eu não posso falar nada não, que o Flamengo e Santos para mim vai ser outro jogo ruim também. O Santos não ganha de ninguém fora de casa, mas o Flamengo Não ganha de ninguém dentro de casa. vem passando aí por um momento de instabilidade, que é normal, tem que ganhar essa partida para poder se livrar de vez do perigo do rebaixamento, já que os times lá de baixo, o Flamengo está aí há 4 rodadas sem pontuar direito e teve 2 pontos de diferença só. Mas também vale lembrar que a sequência que o Flamengo teve talvez seja a sequência mais complicada do campeonato para ele, porque pegamos Grêmio, Goiás fora de casa, Corinthians ganhamos, o Palmeiras empatou assim numa situação que inexplicável, ao meu ver, fez 2-0, até mesmo poderia ter feito o 3º gol. Contra o São Paulo, contra o Fluminense, foi aquela roubalheira que a gente viu. Contra o São Paulo. Olha o choro. Contra o São Paulo, inexplicável, porque além de ter sido assaltado no Morumbi, o Flamengo deu mole no final do jogo, deixou empatar um homem a mais, e perder do Bahia fora de casa eu vejo como um resultado que pode acontecer. Então, assim, agora daqui para frente, o Flamengo tem Santos, Figueirense, Cruzeiro dentro de casa, fora de casa o Atlético Paranaense e o Inter em casa. Então são 5 jogos muito difíceis, que se o Flamengo conseguir pelo menos fazer de 5 a 8 pontos, eu acho que já escapa do rebaixamento, que depois só vai vir teta, Botafogo, Vitória, Criciúma, só a panelada lá de baixo e a gente dá para dar uma respirada. Cara, eu acho que não tem sequência fácil. Acho que ainda mais essa luta que está no rebaixamento, a gente estava conversando antes. Pegar esse time no final às vezes é mais Esse difícil. ano não tem um bucha, cara. Não tem aquele time, esse aqui já está rebaixado, Aquele tá que lá toma com pancada 15 de todo pontos. mundo, né? Não Até tem. porque ano passado o Náutico ficou com 20 pontos. Exatamente. Todo mundo que jogava contra o Náutico era vitória, certo. Esse ano não tem isso. Então os times de baixo vão jogar a vida. Você acha que Vai ser ponto direto. Quantos pontos vocês acham que vai escapar? Eu acho que vai ser menos de 47. Vai ser cara. menos, mas a disputa ali vai ser os 10. Vai ter uns 10 disputando para não cair ali. Acredito que até o final do campeonato, rapaz. Eu acho que 2 vão ficar ali entre 38, entre 35 e 38, uns 2 times. E outros 2 vão ficar entre 44 e 45, eu acho que não cai não. Eu acho que vai ser dentro dessa média que a gente já espera. E então, e o Flamengo, quanto você acha que faz? Olha, o que eu estou dizendo, se o Flamengo ganhar, o Flamengo tem 2 jogos difíceis agora. Vamos pegar essa sequência de 5 jogos que eu enumerei. São 3 jogos em casa. Vamos dizer que o Flamengo consiga fazer aí 7, 8 pontos. Mas você é profeta igual o Léo? Não, eu acho que o Flamengo pode conseguir aí entre 7 e 8 pontos nesses próximos 5 jogos. E depois vai ter uma sequência aí de 6 a 8 jogos
um nível um pouco mais fácil. Vários em casa, como Vitória, Criciúma, Botafogo, que é clássico ainda. Tô brincando, Júnior. E hoje eu estou exaltado porque o Flamengo é campeão do mundo. Eu não falo mais nada nesse programa. Só para encerrar, aqui falando do Botafogo, então quarta-feira a gente vai ganhar do Santos para ir para o segundo jogo com uma vantagemzinha. Acho que 2-0 tá bom. Sábado, pelo menos um empate com Vitória lá para não ficar tão feio. Que eu não vejo jogo fácil, como você está falando nesse Campeonato Brasileiro. Todos os jogos são difíceis. Todos os jogos estão difíceis para mim. Eu estou preferindo pegar o São Paulo lá do que o Bahia em casa. É jogo que o Botafogo tira lá de cima os pontos e dá para esses aqui de baixo. Tá? Estilo Flamengo, mais ou menos, Robin Hood. E Fogão, bicampeão brasileiro do Remo, e o Flamengo vice, só para encerrar. Fogão campeão. Eduardo. Eu, depois desses comentários aqui, que daqui a pouco vocês vão estar falando de bocha, de peteca. Ele começou. Eu vou ficar quieto aqui para não falar besteira. Eu vou deixar o Hugo encerrar, dizendo que o Flamengo é campeão do mundo, a torcida rubro-negra pode se orgulhar, muito feliz com essa conquista, o time jogou muito, o Flamengo está montando um time imbatível para os próximos 5, 6 anos, e vai ser bom a gente ver aí a galera, os arco-íris menosprezando o basquete. Vocês vão ter que torcer mais pro basquete agora mesmo. É verdade. A gente está muito feliz com o nosso time de basquete. E eu com o Remo. Vou fazer uma parte aqui agora, saindo da brincadeira. Eu acho muito importante esse investimento dos clubes em outros esportes, em outras modalidades. A gente brinca, tem a zoação clubística aqui, mas fiquei muito feliz hoje quando você postou no Facebook que o Fluminense está ingressando com um time profissional de basquete, coisa que o Flamengo já tem. Parece que o Palmeiras é outro time de camisa. Já está na NBB, inclusive. Que vem disputando. Eu acho isso importante. Parece que o Corinthians também está querendo retomar seu time. Eu acho que é importante até para a marca do clube. O Corinthians era um timaço na década de 60, de 70. Então, o próprio Vasco na década de 90, teve Leandrinho, um time... Isso, foi a geração. Foi exatamente. A geração Hélio Rubens. E essa geração foi a geração que perdeu do Santo Antônio Spurs. Foi do Orlando Médico, do Santo Antônio Spurs. Isso sim é mundial. Quando disputou e perdeu a final exatamente para o time da NBA. Nós somos vice-mundial. Como sempre. Não são campeões mundiais. Mas eu acho isso muito importante, só engrandece a marca dos nossos clubes, que a gente começa a ser visto em outras plataformas, em outros ramos esportivos. Porque tem um detalhe em relação a isso, Eduardo, que tipo assim, o Flamengo sempre foi um time investidor em esportes olímpicos, sempre. Isso daí ninguém tira do Flamengo, nenhum outro time brasileiro tem esse trabalho social que o Flamengo tem. E a única maneira do torcedor, do cidadão brasileiro se interessar por outros esportes, a verdade é essa. É se veicular aos grandes clubes. Porque é igual na época, eu me lembro do futebol feminino. O Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino uma vez, eu lembro que o Vasco tinha um timaço. E que o Flamengo montou um grande time com Virna e Leila. Para fazer frente. Para fazer frente. Essa rivalidade que vai aumentar as outras modalidades. E o que aconteceu na final do Campeonato Brasileiro? Flamengo e Vasco, no final você já sabe o que aconteceu. Mas, ou seja, você só lembra disso, né? Aguçou a rivalidade. Então, assim, não, é bom eu não assistia vôlei, mas acho que ninguém lembra. Ninguém vai lembrar. Se eu for citar aqui o número de títulos do Vasco na areia, contra Flamengo, Fluminense, Botafogo. Mas existe esse esporte? É o quê? É frescobol? Alguém mais alguma coisa? Não. Eu queria também lembrar que eu tô como líder no Cartola, né? O campeão voltou. Tá feio. Mas eu não jogo isso aí. Não, mas, pô, essa semana... Que a distância tá cada vez maior. Consegui por 2 rodadas aproximar de Hugo. Nessa rodada o homem disparou de novo. Cada um tá inventando alguma coisa para comemorar essa semana. Quatro Paixões fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero que vocês gostem desse programa. Até a próxima segunda.